Então, boa tarde a todos, boa tarde pessoal que está online, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a gestão da qualidade e vou falar também, né, algumas dicas, alguns insights de como se destacar nessa área tão maravilhosa, né, que é a área de teste de software e qualidade. Bom, eu vou me apresentar, né, eu estou bem feliz que eu encontrei muitas pessoas conhecidas, muitos amigos aí da área, né. Esse ano, estou completando 21 anos na área de teste de software e qualidade. Eu me formei na Universidade Católica de Pelotas e a minha primeira oportunidade como trabalhando com teste de software foi dentro da fábrica de software da HP, em Porto Alegre. Então, eu já comecei na área trabalhando em grandes projetos aí, nacionais, internacionais, então foi uma grande oportunidade. E de lá para cá, em 2003, eu tive a oportunidade de vir para Florianópolis, então eu moro aqui em Florianópolis há 23 anos, né? Sempre trabalhando na área de teste e qualidade. E quero comentar com vocês que em 2021 eu tive a oportunidade de participar de um livro internacional, né? Então, o pessoal estava procurando pessoas do mundo todo para falar sobre skills de teste, de qualidade, então fui uma das pessoas selecionadas, né? E eu falei sobre a skill colaboração, né? Que é tão importante na nossa área, em todas as áreas, né? Mas na área de QA é muito importante. Também participei de uma revista internacional, né? Falando sobre trabalho em equipe, né? Então, que é tão importante também. Essa revista ela foi lançada em Londres e depois, com um sucesso, ela acabou indo para os Estados Unidos, né? Então, é tão forte quanto as hard skills, né? O QA, o gestor da qualidade, a pessoa que é responsável pela qualidade precisa não só pensar na parte técnica, mas também precisa rever e pensar nas skills, né? A minha primeira oportunidade como palestrante foi aqui em Floripa mesmo, no Ministry of Test, em 2019, né? Foi a minha primeira oportunidade de palestrar para a comunidade. Depois eu continuei palestrando, né, dentro dos eventos online aí da nossa comunidade. Bom, eu dividi a minha palestra, então, em 3 pontos. A gente vai falar de conceitos, o conteúdo em si, e depois eu quero deixar umas dicas e insights, né, para as pessoas que são gestoras da qualidade, gestoras do teste de software, né? O que a gente pode fazer para essa área que está em constante evolução crescer cada vez mais e trazer cada vez mais adeptos para a nossa área. Então, vamos começar falando, como a gente está na State, não temos só a comunidade de teste, temos pessoas de outras áreas, a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 principais conceitos para a gente entender a gestão da qualidade. O primeiro deles é o teste em si, né? Qual a atividade principal do QA, né, da pessoa que é testadora, que é entre várias ações de inspecionar, de investigar, de testar, é principalmente verificar a aderência dos requisitos, né, dentro da aplicação, dentro do sistema. O Quality Assurance, a pessoa que garante a qualidade, né, dentro do sistema, é importante a gente destacar dentro desse conceito o shift left, ou seja, a pessoa que faz o teste, o testador, o tester, ele tem que estar inserido o antes possível dentro do contexto de testes, né? Nós temos verificado, eu converso com muitas pessoas, muitas empresas, muitos executivos, né, que querem contratar a área da qualidade e a gente percebe que o QA está inserido lá no fim do processo, né, esperando todo ainda o desenvolvimento para depois chegar a documentação na mão dele, para depois ele conhecer do que se trata aquela funcionalidade que ele vai realmente testar. Isso é uma grande falha, porque ele precisa estar inserido o quanto antes, né? O quanto antes ele está inserido ali lendo, discutindo os requisitos junto com o pessoal, os POs, quem escreve as histórias, as pessoas do negócio, né? É tão importante ele estar ali entendendo o que é o requisito, se posicionando como usuário, e isso aí faz uma grande diferença lá no final. E o Quality Control, né, o QC,
que é o controle da qualidade, aí sim, né, é o levantamento dos defeitos por quem faz a garantia da qualidade. E eu sempre digo, né, muitas vezes eu tenho observado os QAs, eles estão validando, estão testando. Eu não vou, eu encontrei um erro, não vou cadastrar ainda, porque não faz parte dessa história. Depois, mais tarde, eu abro e acabam esquecendo. Então, nunca esquecer. Bug esquecido ainda é bug, né? Então, esse controle tem que ser feito muito seriamente pelo QA, né? Abrir os defeitos e depois ter todo esse controle para garantir que realmente esse bug foi sanado dentro da aplicação, dentro do sistema. E qual é o conceito geral, né, da gestão da qualidade? A gestão da qualidade é a garantia da eficácia e da eficiência dos produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, definição de estratégias, as ferramentas que nós vamos usar e, principalmente, as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, né? Isso tudo leva à satisfação de quem realmente usa o sistema, né? Que é o cliente, que é o usuário. E aqui eu posso colocar um testemunho meu, né? Porque o que acontece? Eu entrei na área de QA como sendo testadora, então fui tester, analista, engenheira, fui subindo, e depois, quando eu cheguei na gestão da qualidade em si, na governança de TI, eu tive a oportunidade de ser a cliente, porque eu estava num banco onde nós contratamos uma grande empresa para nos fornecer os QAs. Então, ali eu tive a oportunidade de ser cliente e ver quem se destacava, quem tinha um bom rendimento, quem tinha uma boa produtividade, né? O custo de um bug. Então, muitas vezes, a gente está lá testando na correria e a gente não tem noção do investimento que aquela empresa está fazendo na gente, né? Então, isso faz toda a diferença. E quando eu vi o custo de um bug, quando está lá na fase de requisitos, é um tamanho. Quando vai para o desenvolvimento, aquele bug é pego, já é outro. Quando ele está em teste, é outro. E quando ele está em produção, chega a ser 1000 vezes maior, né? A gente vê a importância do nosso trabalho. Então, por isso que a gente tem que ter atenção máxima nos testes, né? E entender a importância que nós temos como QAs, como validação dos testes, né? A importância que isso traz e o investimento que é feito na gente, né? E o retorno que nós damos para a empresa e para a nossa carreira também. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, da gestão da qualidade como um todo. O que é importante? A gente tem visto que a gestão da qualidade e a área da qualidade, teste de software de qualidade, ela está evoluindo cada vez mais e cada vez mais rápido, né? Então, é preciso, quem está na gestão, é preciso entender que a gente precisa ter iniciativas. Então, muitas vezes, as empresas não têm área de qualidade, então ela vai contratar um gestor da qualidade para montar a área da qualidade. Essa pessoa que chega na empresa para montar a área da qualidade, ela precisa entender, ela precisa gerar iniciativas, né, que são válidas para aquela estrutura, para aquela empresa, porque cada empresa tem um segmento, é uma organização, é um banco, é uma área da saúde, então cada uma tem características especiais. E quem está na gestão tem que ter essa sensibilidade de entender as dificuldades, os problemas, e aí sim sugerir iniciativas, né, que vão condizer com as metas, e com isso a gente chega no resultado, nas boas entregas, né, que isso que todo mundo espera. Bom, dentro da gestão da qualidade, um dos pontos importantes é um plano de gerenciamento da qualidade. Quando eu trabalhava com somente testes e qualidades, eu via falar, nós precisamos fazer uma política de testes, eu falava, nossa, para quê? Para que segmentar? Para que... Não, a gente precisa. Por quê? Imagina assim, uma empresa que tem muito giro de pessoas que fazem os testes, então cada um vem com a sua experiência, vem com o seu jeito, vem com os seus documentos, e no final das contas isso gera uma grande bagunça. Então a gente precisa organizar. E como que a gente organiza?
criando uma política de testes, mas nada rígido, sugestões, diretrizes, né, para que todos andem no mesmo caminho. E, principalmente, criar padrões de documento, padrões de escrita, até a forma da gente escrever um defeito, né? Muitas vezes, a gente escreve um defeito da forma que a gente entende, mas, de repente, o desenvolvedor está perdendo um tempão para entender do que se trata aquilo, para realmente conseguir fazer a correção, né? Então, desde o início, qual era a minha preocupação? Escrever, né, uma descrição de um bug e já me colocar à disposição dos desenvolvedores, né, para tirar qualquer dúvida, para agilizar esse processo de correção, né, porque existem correções que realmente são muito complexas, e a gente precisa estar ali ativo, né, dando essa força também. Ter um plano de ação, levantar e prevenir os problemas. O gestor da qualidade, a pessoa que está fazendo a gestão, seja um QA manager, seja um head da qualidade, ele precisa ter esse entendimento, essa sensibilidade para acompanhar os testadores, para acompanhar quem está ali no dia a dia, né, fazendo os testes em si. E também divulgar as ações, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa está lá, é um head, está na maior sintonia com a diretoria, né? Mas não tem aquele alinhamento com quem está ali testando e fazendo as entregas. Então, é muito importante que a pessoa que faz a gestão da qualidade esteja sempre muito, muito alinhada com os testadores, com quem está ali na linha de frente testando. Aqui, uma dica para quem realmente quer se destacar como gestor da qualidade, a pessoa que faz a gestão da qualidade, né? Em primeiro lugar, como eu falei, empresas que já têm a área da qualidade estruturada, ok, mas empresas que não têm, estão contratando um QA manager, estão contratando um head para organizar a área de QA, o que ele precisa? Investigar, entender, fazer pesquisa, conversar com as pessoas, entender o processo, não vir com uma coisa já montada, já arquitetada, que, né, provavelmente não dá certo. Então, primeiro ele tem que entender o contexto que ele está inserido, entender os problemas da empresa e aí sim começar a girar, começar a trazer sugestões de melhoria. Né? Mostrar os benefícios da área da qualidade para todos, não só para os testadores, né? Porque quem é testador, quem é QA ali já sabe, né, quais são as vantagens que a gente tem trazendo a qualidade. Mas tem muitas pessoas que estão lá há anos na área da tecnologia, mas não conhecem a área da qualidade, né? E a importância que essa área, né, tem para a empresa e para todos. Então, é muito importante também apresentar melhorias, porque não adianta criar toda uma estrutura, criar todo um plano, as iniciativas e não divulgar. Muitas vezes o QA que está lá testando, ele não sabe o que foi combinado entre o manager e a alta diretoria. Então, a gente precisa trazer essa aproximação cada vez mais. E isso é uma responsabilidade da pessoa gestora da qualidade. Sugerir e acompanhar essas pessoas, acompanhar os QAs mais de perto. Eu tenho percebido, né, por muitas empresas que eu converso e tal, eu tenho percebido que há um distanciamento entre quem escreve os requisitos e a pessoa que vai testar. Então, muitas vezes, aqueles requisitos já existem há muito tempo e o pessoal está entrando e não tem, se a história não está lá, se não tem ninguém para passar informação, muitas vezes aquela informação está até perdida dentro da empresa. Então, é preciso, como sugestão, fazer um mapa de conhecimento, não só nas reuniões para ver aquele pedacinho do produto, aquele pedacinho da entrega, mas sim trazer a visão do todo. Então, é muito importante que quem está nessa gestão faça esse elo entre a equipe, o time e quem está realmente testando, quem vai ali assinar o produto. Bom, outro passo também importante é implantar um processo com excelência, né? Dar e fornecer feedbacks. Muitas vezes o QA está lá achando que está abafando, né? Testando sem parar,
e a visão do gestor não, ele não está bem assim, ele não sabe se posicionar numa reunião, ele não sabe trazer as informações, então isso aí não é positivo para nenhuma das partes. Então, por isso que a pessoa gestora da qualidade tem que ter essas informações sempre em mãos, né? Saber conhecer o que há, trazer as informações para perto, né? Isso aí faz toda a diferença nas entregas, principalmente. Desenvolver as pessoas, de repente a gente tem uma pessoa com muito talento e essa pessoa não é destacada por quê? Porque falta feedback. Então, no momento que a pessoa vai passando os feedbacks, ela vai conhecendo quais os talentos que nós temos dentro do time, nós conseguimos desenvolver essas pessoas, né? E quem não quer ter a sua carreira desenvolvida, né, dentro da área da qualidade. Reconhecimento é muito importante que a pessoa que faz a gestão da qualidade tenha essa visão de reconhecimento. Muitas vezes a pessoa está ali há anos focada, se esforçando, e quem está na gestão não se dá por conta que pode fazer uma forma de reconhecimento. Todo mundo que é reconhecido trabalha com mais força, com mais afinco, tenta sair dos testes ali e conhecer um pouco mais sobre o produto, sobre a empresa. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante também, que quem é gestor da qualidade, para se destacar, precisa conhecer, precisa entender, são os indicadores. Então, a gente tem vários indicadores dentro da fase de testes, como produtividade, efetividade. Mas um indicador que eu destaco são os indicadores pós, né? Quando as nossas tarefas, a nossa entrega vai para a produção. Então, a gente pode ver quantos rollbacks houveram, né? E quantos desses rollbacks foram por causa dos testes, né? E se foram, se houveram rollbacks por causa dos testes, né? O que está faltando? Qual a tomada de decisão que a gente precisa ter, né? Para trazer todo mundo para o eixo de novo, né? E fazer com que esses números vão melhorando com o tempo até chegar ao índice ideal. Bom, agora falando mais um pouco sobre as soft skills, né? Quem é da gestão da qualidade precisa ser um líder inspirador. Eu tenho percebido muitos QAs sobrecarregados, né? Fazendo horas extras, realmente se sentindo desmotivado, né? Em função do nosso dia a dia, que muitas vezes, em muitas empresas, não é tão simples assim. Nós precisamos ter toda uma organização para poder evoluir de forma organizada. Então, é muito importante que esse líder seja inspiração, que ajude o que a se desenvolver, né? Seja colaborativo. Então, o QA, ele precisa ser colaborativo no sentido de se sentir, né, se fazer parte do time, mas também o gestor tem uma parcela importante da colaboração, porque ele é a pessoa que faz esse elo, traz a equipe, faz com que a equipe seja unida ou não, né? Então, isso é muito importante. Trabalho em equipe, pessoal, os three friends, né? O desenvolvedor, o analista e o QA, eles devem ser os melhores amigos, né? A gente imagina, não, mas agora né, no nosso tempo atual, né, com agilidade, não existe mais isso, todo mundo se conecta, todo mundo fala, não é isso que eu tenho percebido, então eu vou fazer consultoria nas empresas ou dar mentoria, e eu percebo que não, o analista está lá fazendo as histórias, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu. E eu tenho um exemplo disso, quando eu comecei a fazer os testes com documentação, né, eu tive a oportunidade de ir numa reunião onde estava o analista, que era a pessoa que escrevia as histórias. E ele não queria que eu fosse, né? E eu falei, não, deixa eu ir lá, eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Eu só quero ficar ali só de ouvinte. E comecei a fazer as minhas anotações. Ele lá todo sério, né? Só pegando informações do cliente e tal. No final, ele falou, nossa, deixa eu dar uma olhadinha nas suas anotações. E aí ele falou, não, você vai vir em todas, que você anotou muito mais detalhes do que eu que estava prestando atenção na pessoa e não na história. Então, qual é a conclusão que eu tenho disso? Nós precisamos, como gestores, fazer essa união, né? Muitas vezes o que é tímido, ele não tem como perguntar,
o pessoal já explicou lá na reunião, já fez lá a plane, já passou todas as informações. Puxa, ele acabou de explicar, eu vou lá atrás do cara perguntar a mesma coisa de novo, né? Então, essa união precisa. E também, da mesma forma, com os desenvolvedores, né? Acompanhar os testes unitários, sentar junto, tentar aprender, ver se todo mundo teve o mesmo entendimento. Então, isso aí é muito importante também. A comunicação escutativa é como eu escrevi ali, ouvir para entender e não apenas para responder, né? Às vezes a gente vê que na correria o nosso gestor, a pessoa que está fazendo a gestão da qualidade está tão envolvida em reuniões, tão ocupado, que daqui a pouco não tem mais tempo para a gente, né? E o QA fica ali naquela expectativa, isso gera angústia, gera ansiedade, não é bacana. Então, o gestor, ele tem que estar, sim, disponível numa comunicação ativa com o time, ativa com as pessoas, né? Também ele tem que ser, aí não é soft skills, são só uns detalhes, né? Ele tem que ser integrador de ideias, pessoal. Tem muitas pessoas que estão cheias de ideias, entram nas empresas com ideias novas, com inovação na mente, chega na empresa, o gestor já começa, né, conversar, não, aqui não é assim, aqui é assado, e não aproveita essas ideias. Então, isso é uma grande oportunidade que o gestor, que é ligado, tem, né, de usar as ideias do QA. Uma liderança de proximidade, pessoal, isso aí não é estar o tempo todo junto, grudado na pessoa, né, respondendo para ela, fazendo coisas para ela, mas é uma liderança ativa e próxima do QA. Isso gera confiança, tanto do QA entender e confiar no gestor, quanto o gestor entender, né, e confiar no QA. Então, tudo que ele disser, olha, eu fui numa reunião, aconteceu isso, foi isso que aconteceu. Ele tem confiança na pessoa, né? Isso é muito importante. E qual é o resultado que a gente tem com isso? Quando há uma integração do QA, do time como um todo e da gestão, da autogestão, né? Eu percebo que a forma com que o gestor leva os resultados para a alta diretoria, para os executivos, é tão importante. Muitas vezes o QA está lá, fez boas entregas na cabeça do time, está tudo ok, está tudo entregue, mas o gestor não leva aquela informação de uma forma sadia, enaltecendo as entregas boas que aconteceram. Então, isso não é positivo, né? Então, por isso que o gestor da qualidade, a pessoa que faz a gestão da qualidade, tem que trazer as informações e levar, né, recolher essas informações e levar para a alta diretoria com realmente o que aconteceu, a realidade, né? O que está acontecendo, tanto positivo quanto negativo. E se for negativo, por que isso está acontecendo? Quais são as dúvidas que o QA está tendo que ele não está se destacando? O que está acontecendo? De repente, ele está com uma dificuldade interna lá no time, mas ele não tem nem com quem conversar, né? Não tem nem com quem passar essa informação. Então, por isso que é tão importante esse elo, né, entre as pessoas. Ok? E o trabalho em equipe, né? Então, qual é o resultado que a gente tem com tudo isso? A gente tem pessoas motivadas, porque elas estão conseguindo falar e elas estão conseguindo ser ouvidas, né? Há, então, como eu comentei, um descobrimento de talentos, né? Muitos talentos muitas vezes estão escondidos, né? Então, cabe ao gestor da qualidade descobrir, capacitar, entender. De repente, tem uma pessoa que manja muito de automação, não está tendo oportunidade, então, investir num curso, jogar ele na, 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 na área correta dentro da qualidade, né? Eu tive uma experiência muito bacana, um gestor, alto executivo, me chamou para estruturar a empresa dele, né, lá de João Pessoa, e eu vi que as pessoas estavam muito motivadas, elas queriam se desenvolver cada vez mais, mas elas estavam quase todas, em áreas erradas, né? Então a gente conseguiu fazer esse trabalho, a gente capacitou, treinou, colocou nos lugares certos e depois a evolução
das próprias entregas foi visível, né? Então, isso aí foi muito, muito bacana. E quais são os ganhos e benefícios que a gente tem, né, com tudo isso? Não só a pessoa que testa, né, mas também a gestão e a própria organização, instituição, empresa, startup. Qual é o ganho que todo mundo tem quando a área da qualidade é muito bem inserida, totalmente estruturada, totalmente padronizada, totalmente alinhada? Quais são os ganhos que a gente tem com isso, né? Maior qualidade do sistema, porque a gente consegue prevenir os bugs que vão acontecer em produção, menor retrabalho, pessoal. Quanto tempo a gente perde com o retrabalho, né? Porque não entendeu a história, porque o desenvolvedor entendeu de outra forma, foi desenvolvendo de outro jeito. Quando chega lá em produção, a gente se dá por conta, não era assim que era para ter sido feito. Então, a importância, né, da qualidade e dos testes. Isso traz uma redução de custo, o custo é muito alto. Eu tenho uma experiência, antes de entrar na área da governança, de ter visto um bug que ninguém pensou, né? Quem escreveu as histórias não pensou naquela situação, quem estava testando não pensou, e depois, quando a multa altíssima chegou, aí todo mundo se deu por conta. Então, a prevenção é a coisa mais importante que a gente pode fazer dentro da área de testes, dentro da área de qualidade. As métricas e indicadores, não tem mais como a gente fugir, né? Então, quem está na área da gestão da qualidade precisa estudar sobre os indicadores, como gerar essas métricas, quais são as métricas mais importantes, quais as ferramentas que a gente pode usar, qual é o modo de apresentar para os executivos né, para as empresas, como a gente deve mostrar essas informações, esses dados, como que a gente deve passar a informação da forma mais clara possível para a empresa entender quando tudo não está indo bem e quando sim, está indo tudo muito bem, a área da qualidade é um investimento que está valendo a pena, né? E também entregas mais eficientes, entregas melhores. Qual é a empresa que não gosta de ver um resultado, né, de uma entrega boa, uma satisfação do cliente, né? E um dos pontos principais que está dentro do conceito da melhoria da qualidade, do QA, da gestão de QA como um todo, é a melhor experiência do usuário, a melhor experiência do cliente, a satisfação do cliente. Porque se o cliente está satisfeito, com certeza ele vai voltar e fazer novas encomendas, né? Se o cliente não está satisfeito, a possibilidade dele procurar um outro serviço, uma outra empresa que forneça o serviço, também é grande. Então, quando o QA entende a importância que ele tem dentro da qualidade, a gestão entende qual a importância levantando esse QA, ajudando, apoiando, desenvolvendo para conseguir pegar os melhores resultados. Todos ganham com isso, a empresa, os funcionários, né, e também o cliente que tem a satisfação, né, aumentada. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, né? Quais são os grandes ganhos e benefícios que a gente tem na área da qualidade e na área de testes, e uma gestão bem feita, né? Qual o resultado que pode trazer para aquela empresa. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, eu não sei se tem alguma pergunta daqui ou do pessoal de casa, né? E aí, quem quiser entrar em contato comigo, eu sempre respondo todos, tá? Então, é só escrever lá nas minhas redes e a gente consegue conversar e trocar uma ideia.